3, 2, 1. Gravando. Uma ótima noite a todos, uma ótima noite a todas. Vamos começando mais um Café com Penal, especialíssimo aí de São João. Já estou aqui com minha canequinha de café, esperando para conversar com vocês sobre um tema muito importante da prática da advocacia criminal. Antes de começar, gente, hoje é curto, direto, objetivo, mais denso. Só me confirma, por favor, se o áudio tá beleza, o vídeo tá tranquilo, dá um joinha aí. Quem quiser abrir o vídeo, tiver alguma dúvida também, pode utilizar o nosso bate-papo por aqui. Estou vendo aí que bastante gente está fugindo ainda do São João, muita gente não entrou em recesso. Doutora Aline, aluna da Escola de Advogados Criminalistas, Bira, Carlos Alberto, Cíntia, Cláudia, Cleiton, Davi, Manuel, N, Flávio, Giovanni, João Vitor. Está aumentando, Joelma, Juliana, Leandro, Letícia, Lívia, Luan, Juan, meu gestor, Maria, Natália, grande vaqueiro. E tudo bom, meu amigo Otto? Falamos de você essa semana. Rejane, Renata, Rogério, Romualdo, Sayonara, Silene, Tassiana, Thaisa, Theo, Uênio e Valquíria. Aperta o play aí, hoje promete bastante dica prática. Antes da gente começar, tem alguém que é calouro, gente, que nunca assistiu nenhum Café com Penal, caiu aí no nosso primeiro Café com Penal. Para quem não conhece, Café com Penal é um quadro que eu fazia semanalmente pelo Instagram, né? E atualmente eu faço mensalmente aqui pelo Meet. Muita gente pergunta, Caio, por que você não abre para o Instagram? Porque aqui o foco é completamente diferente, tá, gente? Enquanto lá no Instagram tinha muita gente que não tinha afinidade com a área criminal, então o nível era um pouco mais baixo das aulas, aqui não. Aqui é um ambiente seguro, só está aqui quem quer aprender a prática da advocacia criminal. Todo mês nós temos, uma quarta-feira, um Café com Penal gratuito, tá, gente? Eu tenho vários cursos, mas o Café com Penal ele é gratuito para quem quer começar na advocacia criminal, para quem quer entender como é que funciona. Já são, só para ter uma ideia, olha, tem calor aí. Tem mais algum calor? Regiane, só para ter uma ideia, já são 139 episódios, gente. Então, quem quiser aí pesquisar os mais variados temas voltados à advocacia criminal, nosso canal do YouTube já tem, não é brincadeira não, aqui não tem nenhum aventureiro, nenhum blogueiro sem conteúdo. Minha ideia, minha missão de vida é ensinar advogados a advogar. Para quem não me conhece, não me apresentei, Tassiana, seja bem-vinda. Meu nome é Caio Rangel, sou advogado criminalista por vocação, amo o que eu faço. Há 17 anos que eu sou advogado criminalista, quase 18 anos. No mesmo período, quase, eu sou professor de direito penal, de processo penal. Passei um tempo na assessoria do Tribunal de Justiça e foi lá que surgiu a ideia de ensinar a prática, né? Eu sempre fui aficionado pela prática e vejo por aí que a grande maioria dos cursos são teóricos, né, gente? Dificilmente ensinam a prática e eu vim aqui ensinar a prática. Eu não vou dar uma aula, dar uma B para você, ó, RPA, prazo de 10 dias, você pode... Não, é o que eu faço no meu escritório, que é tanta porrada que eu já tomei na vida, para a gente entender como é que isso funciona no dia a dia, e aí surgiu a ideia de fundar a Escola de Advogados Criminalistas, que aí é o meu curso específico, fechado só para quem se inscreveu mesmo, quem é aluno, tem uma assinatura anual. A Escola de Advogados Criminalistas, como o próprio nome já diz, é pegar na mão, ensinar desde como fazer uma procuração, uma audiência, um habeas corpus, um recurso especial. Então, realmente, a escola é o curso que é, vamos assim dizer, norteia a minha vida. Eu abandonei a graduação por questão de tempo e foco hoje em ensinar alunos a prática. Tem vários alunos da escola aí que podem comprovar. A gente ensina de verdade, com modelos de peça, reuniões mensais como essa aqui, só que fechado, sustentação oral simulada. Ou seja, porque muito advogado se sente inseguro quando começa. Eu também fui assim. Achava que não sabia nada, talvez tivesse razão, não sabia realmente muita coisa, mas não tinha ninguém para me orientar. É isso que eu senti falta quando eu comecei, talvez você esteja nesse caso, quero migrar para a área criminal. Eu sentia falta de alguém me orientar, está por aqui ou não, é normal isso acontecer, talvez essa estratégia seja melhor. Eu sentia falta de acolhimento. E hoje a gente encontra isso na Escola de Advogados Finalistas, tem uma comunidade que quem é aluno ativo, eu entro todos os dias, conversamos todos os dias sobre os nossos processos, é um pegando a mão do outro, fazendo parceria, ganhando dinheiro junto, que é sobre isso a Escola de Advogados Criminalistas. Para quem não sabe, abrimos uma turma recentemente, e a minha assessoria, doutor Luan, deu um aval aí, possibilitou, né,
a abertura de 5 vagas residuais para quem tiver, só quem tiver aqui hoje, tá, gente? Depois eu vou explicar lá no finalzinho, para poder entrar na Escola de Advogados Criminalistas. Fechou? Queridos, 8 horas, 5 minutos, já deu tempo para quem deveria chegar. Já fiz as devidas apresentações, me apresentei o Café com Penal, apresentei o melhor curso prático da advocacia criminal, que é a Escola de Advogados Criminalistas. Vou apresentar agora o tema da vez. Meus queridos, se você viu por aí rodando alguns anúncios nossos falando da aula de hoje, talvez tenha chamado a sua atenção aquilo que eu disse. No episódio 139 do Café com Penal, nós vamos conversar sobre resposta à acusação, gente. A peça que separa o joio do trigo. É a peça que separa o advogado criminalista iniciante de um advogado criminalista estratégico. Quando eu estou atuando num processo em que tem correios, eu bato o olho na resposta à acusação, eu já tenho uma ideia da qualidade do advogado, se tem qualidade ou se não tem qualidade, se é mais um aventureiro ali. Porque, perceba, a resposta à acusação é a peça inaugural defensiva. É a primeira manifestação que a defesa faz formalmente nos autos. A partir do momento que existe uma citação e se forma uma relação triangular, a primeira imagem que você mostra para o Poder Judiciário do seu cliente é na resposta à acusação, e tem muita gente pecando nesse início, simplesmente porque acha ou ouviu por aí que tem que fazer uma resposta à acusação genérica e tal. Tem uma parte de verdade nisso, mas não é uma total verdade, então pode separar seu papel, sua caneta. Nossa aula hoje vai ser 100% prática, inclusive mostrando aqui denúncias reais, modelos de peça. 1 horinha, mais ou menos, eu acho que eu consigo colocar na cabeça de vocês para pensar diferente e não fazer a mesma besteira que vem fazendo, perdendo chance de ancorar uma tese interessante na resposta à acusação. Então, mais uma vez, o enfoque é 100% prático. Só que, claro, não há prática se você não tem a noção teórica mínima. Então, só para sentar aqui algumas premissas. Primeiro, Caio, o que é resposta à acusação? Eu já disse que é a peça importante, que inaugura o processo penal. A resposta à acusação, se fosse uma aula da OAB, e não é, eu diria que é muito fácil identificar. E o processo penal, gente, é muito mais simplório do que o processo civil. O povo fica com medo de atuar na área criminal porque é muito complicado, muito complexo. Não. O processo comum, ordinário, é ridiculamente simples. Diferente do processo civil, que eu tenho sem número de petições, de recursos, no processo penal, só tem 2 petições em primeiro grau. Você vai fazer uma resposta à acusação no início e uma alegação final no fim. Mais nada. Claro que você pode peticionar com outros requerimentos, mas é muito fácil identificar a peça processual. A resposta à acusação, ela ocorre após a citação. Então, só para sentar as premissas. O réu foi citado, o juiz vai dar um prazo, ou melhor, o juiz recebeu a denúncia e cita o réu para oferecer a resposta à acusação. Ponto básico, todo mundo sabe no momento processual. O juiz fala, ó, a denúncia parece que está ok, dê a sua versão dos fatos, e aí ele cita o réu. Qual detalhe que vocês têm que tomar muito cuidado aqui? De verdade. Galerinha, tem gente compartilhando a tela aí, se puder fechar, por favor. Não sei se eu consigo fechar por aqui. Obrigado. Queridos, bem devagarzinho. Quem quiser, gente, ó, não precisa pedir 2 áudios, não. Pode abrir o áudio, pode escrever aqui no bate-papo. Aqui é por isso que é fechado no Meet, tá? Para que a gente tenha uma zona de conforto, de acolhimento, para conversar sobre os casos pessoais. E no final também eu vou abrir para perguntas gerais que vocês tenham. Amigos, ainda em noções teóricas, para a gente começar a falar do que eu faço no dia a dia, existem alguns ajustes terminológicos que não mudam nada, tá, gente? Tecnicamente, diferente do processo civil, em que após a citação se faz uma contestação, essa contestação do processo civil, no processo penal, ela ganha uma nova roupagem, uma nova nomenclatura, e se chama resposta a acraseado. Não vote sem crase, que pega mal. Resposta à acusação. Só que tem algumas alterações, algumas nuances de nomenclatura em alguns procedimentos, tá? Para quem já atua aí. No caso da lei de drogas, por exemplo, o nome não é resposta à acusação, o nome é defesa prévia, tá, gente? O artigo 55, Cláudia, da lei,
de Drogas, 11, tô olhando vocês aqui, 11.343/2006, fala que o nome da peça é defesa prévia, mas já vi várias vezes, o povo coloca no resposta à acusação, não tem problema nenhum, tá, gente, pela fungibilidade. E nos crimes envolvendo servidor público, né, crimes contra a administração envolvendo servidor público afiançável, o nome é defesa preliminar, tá? Que tem um momento diferente, não é o nosso foco, 15 dias o prazo, é antes da citação, enfim. É assim, tá? Juiz recebeu a denúncia e quase num despacho padrão, sem olhar zorra de desgrama nenhuma, ele manda citar o réu para oferecer resposta à acusação. Aí vem uma pergunta, tá? Qual é o prazo, Caio, da resposta à acusação? Quem me ajuda aqui? Vamos começar aqui. Mais de 100 pessoas, que maravilha. Qual é o prazo da resposta à acusação para começar a esquentar a brincadeira e falar do dia a dia? Querido, o prazo, Regina, está lá no meu CPP também, igual de vocês, na Cerqueira, é de 10 dias. Mais ou menos. Vamos tomar cuidado com algumas coisas aqui. Depende da minha análise estratégica, depende o que eu quero fazer no processo para saber se eu vou ou não usar o prazo de 10 dias. Se eu abro o CPP, ele tem lá, vai oferecer resposta à acusação no prazo de 10 dias. Primeiro adendo, juizado, tá, gente? Eu acho que eu tenho que dar uma aula de juizado aqui no próximo Café com Penal, que muita gente se embola no juizado. Juizado especial criminal também é a resposta à acusação, Joelmo, mas o momento processual é diferente, tá? Não sei se vocês sabem disso. Quem é civilista aqui vai se bater. Lá no juizado especial civil, e eu estudo direito civil só para criticar, tá, gente? Eu tenho pós em processo civil, só para criticar, que para criticar a gente precisa conhecer, Gustavo. Vai ser o próximo, então, fechou. Lá na Escola de Advogados a gente tem um módulo só de juizado. Queridos, como é que funciona o juizado especial civil? Aquela primeira audiência é uma audiência de conciliação, né? Quem já fez aqui? Acho que todo mundo já tem feito. Até eu já fiz. Fiz um como parte recente. No juizado civil, tem uma audiência de conciliação, chega lá, pergunta, tem acordo? Tem. Não tem? Quem fez a petição inicial reitera os termos da inicial, a parte adversa vai juntar contestação na hora, ou junta geralmente um pouco antes da audiência, e fala assim, juntada a contestação em 12 laudas, 3 preliminares, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ponto, boa noite, vai todo mundo para casa. Ridícula. Aquela audiência devia ser extirpada do ordenamento jurídico, porque se não há esse acordo, depende de tempo. Tá? Não há nenhuma mediação, nenhum induzimento a acordo, enfim. E marca-se uma outra audiência para colher prova, se for o caso, se não tiver matéria de fato, vai direto para a sentença. Juizado não, tá, gente? Juizado especial criminal, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, já gostei do tema. Tem várias nuances. Só para ter uma ideia, para quem já sabe, se você vai oferecer uma queixa-crime, você precisa de procuração com poderes especiais, precisa oferecer a queixa-crime em juízo no prazo de 6 meses contados da ciência da autoria. E aqui estão os 2 principais erros, já antecipando. Gente, eu perdi noção, dezenas de vezes, talvez centenas de vezes, que eu vi advogados fazendo queixa-crime sem procuração correta, com procuração do direito civil. Chega na audiência, é humilhado, passa vergonha, porque decaiu, a procuração sem poderes especiais não tem efeito. E segundo, isso é muito importante também, o prazo para oferecer a queixa-crime é de 6 meses, mas queixa-crime não é desgrama de BO. Eu não sei como é que está o nível da galera aqui, mas é bom ter uma ideia. Quantas vezes eu cheguei numa audiência de conciliação, tá lá com o advogado, eu analisei, já vi que decaiu, peço pela ordem, peço a extinção de punibilidade, e falo, não, doutor, eu fiz a queixa-crime dia tal na delegacia. Dá vontade de dar um pescotapo e mandar entrar para a escola de advogados criminalistas. É feio, pô. Advogado tem que saber o que está falando. BO não é queixa-crime. BO não elide prazo decadencial. Então, se você não fez o BO e não fez a queixa-crime, acabou, meu irmão. Então, tem várias artimanhas, claro, você faz o BO, acompanha o prazo e faz a queixa-crime. Essas são dicas básicas do juizado. Tem mais 2 que são importantes. Terceiro, você sabia que juizado paga custas, gente? Ação penal privada paga custas. Você tem que ir lá na tabelinha olhar a custa de ação penal e dos atos. Tem juiz extinguindo essa zorra se não pagar as custas. Cansei de ver isso na prática. Cuidado. Tem uma tabelinha, cada tribunal tem um valor. Aqui na Bahia, eu sou de Salvador, tá, gente? Estou morando em Vitória da Conquista. É 300 e alguma coisa. Mas pegando o gancho que RPA não é juizado. No juizado, gente, a primeira audiência não se faz nada. Segundo previsão legal,
na primeira audiência não tem denúncia ainda, então não tem defesa, não tem RPA. A primeira audiência é só para saber tem composição civil, tem acordo, quer fazer transação. Não, vai para casa. Não é o momento de juntar a contestação. Cansei das vezes que eu vi colegas chegarem na audiência preliminar com um pendrivezinho lá, vindo do direito civil, falar, doutor, vou juntar a minha contestação em 12 laudas. Espera aí, irmão, segura a onda, nem houve denúncia ainda. No juizado especial criminal, pegando o gancho da aula de hoje, que é a resposta à acusação, a resposta à acusação é na segunda audiência e é oral. Tem que aprender o gogó. Tem muita gente que juizado, achando que o juizado é fácil. Não é. Você precisa ser bem orientado para agir bem no juizado. É oral. O juiz lá na audiência vai receber a denúncia, vai te dar a palavra para fazer resposta à acusação oral. Você pode até levar impressa e ler, enfim, o que importa é que está no processo, mas pegando o gancho ainda, não falei nem de prática ainda. Estou falando de prazo. O prazo da resposta à acusação é de 10 dias, no procedimento comum ordinário, sumário. No sumaríssimo, é na audiência de instrução e julgamento, no gogó, oral, mas é relativamente tranquilo, tá? Ainda um pouquinho de teoria. Queridos, uma pergunta interessante. Como é que conta um prazo da resposta à acusação? Não vai errar, né, gente? O prazo é processual, tá, gente? E prazo processual, você deve saber, ele se inicia no primeiro dia útil seguinte. Então, se eu sou citado hoje, e ó, a citação no processo penal deve ser pessoal, tá, gente? Salvo raríssimas exceções. Você conta, Hildo, no primeiro dia útil seguinte. Então, se eu fui citado numa sexta, meu dia 1 é segunda. Dia 2 é terça, dia 3 é quarta, dia 4 é quinta, dia 5 é sexta. Outro ponto. Sábado e domingo contam. Não é igual o processo civil, dia útil. Aqui não, advogado clínico não tem preguiça não, trabalha final de semana mesmo. Então, sábado, dia 6, domingo, dia 7, só não pode vencer em dia não útil. Então, também não é nosso foco, mas só para dar uma sentada, prazo processual de 10 dias, começa a contar no dia útil seguinte à citação. Citou na quarta, dia 1 é quinta. Citou na sexta, dia 1 é segunda. Dentro do prazo, feriados, finais de semana contam normalmente, só não pode vencer nesses dias. Se vencer nesse dia, prorroga automaticamente para o dia seguinte. Então, se meu dia 10 é sábado, vai correr para segunda-feira, que aí também é demais também. Tranquilo? Massa? Isso é o que está no CP. Exatamente, Giovanni. Se for citado hoje, eu peguei um processo que foi, na verdade, foi intimado hoje para fazer embargo de declaração no tribunal. Embargo de declaração são 2 dias, tá, gente? Você achando que é bom advogado, viu? Eu já vi tanta gente perder prazo. São 2 dias só embargo de declaração. Só que como foi publicado hoje, o primeiro dia útil seguinte, aqui na Bahia, pelo menos, é só no dia 25. Porque quinta, pois é, Beira, quinta e sexta não conta, segunda, terça também não conta, aqui na Bahia, pelo menos assim, tem que ver o ato normativo do seu tribunal. Só que eu não contei nenhuma novidade para ninguém até agora, espero eu. Só que eu vim falar da prática. O que é que eu faço no dia a dia? Primeiro, você precisa entender que advogado tem que ser estratégico. Acabou aquela romantização. A advocacia é a arte de ser estratégico. Cada passo que você vai delinear, deve ser, sim, muito bem pensado. Fechou? Eu estou vendo as perguntas aqui, daqui a pouco eu respondo, tá, gente? Muito bem pensado. E o que você precisa saber é que esse prazo de 10 dias para oferecer resposta à acusação, ele é impróprio. E talvez você possa utilizá-lo de forma inteligente. Como assim prazo impróprio? Não é igual ao processo civil. Olha, falando processo civil de novo, chega da alergia. Se no processo civil, Hildo, em 10 dias, 15 dias, eu acho, processo civil, você não contesta, existe a confissão, a revelia, e presumem-se verdadeiros os fatos imputados. Então lá você precisa contestar. Aqui não. Se passar o prazo em albis, em branco, sem nada, não tem prejuízo para o réu. Por força de lei, CPP,
o juiz tem que mandar para a Defensoria Pública e a Defensoria Pública vai fazer a resposta à acusação. Então, ponto importante prático. Não tem prejuízo direto à perda do prazo. Então, às vezes, e aqui não conte para ninguém, eu perco o prazo dolosamente. Como é, Caio? Que viagem é essa? Gente, tudo é estratégica. A advocacia é controle de risco. Tem que saber se aquele ato vale o risco. E quando é que vale o risco? Arriscar. Aqui. Vale o risco quando é um processo em que uma das suas teses, eu vou falar sobre isso, Nixon, uma das teses é a prescrição, ou seja, um crime com a pena baixa, um processo que demorou muito do recebimento até a citação, alguém que tem aí a causa de redução do 115 pela metade, menor de 21 anos, por exemplo, se for muito flagrante, não é para um homicídio, um estupro, não, não vai queimar cartucho. O que é que você pode fazer? E aqui, entre nós, tá? Delgite e Nixon não me representem na OAB, porque não é nada ilegal. Estou usando a lei a meu favor, como todo mundo faz. Queridos, primeira coisa. É muito comum, isso é prática, tá? É muito comum o MP oferecer denúncia, o juiz receber e citar você, mas você não teve acesso a todos os elementos. Quase todas as vezes isso ocorre e você nem percebe. Não se apresenta a resposta à acusação antes de ter acesso à integralidade. Como assim, Caio? Essa semana eu fiz uma petição. O juiz recebeu a denúncia, citou para a defesa, o cliente me ligou, boa, Paulão, show de bola. Quando eu peguei o processo, está lá, na ação penal, tem um pouquinho só de inquérito, tem menção à busca e à apreensão, tinha menção à medida cautelar, não me lembro mais qual. Eu não tinha acesso ao inquérito policial porque era em sigilo. Eu vou fazer resposta à acusação? É o juiz e o MP que vão fatiar a prova e escolher o que eu tenho acesso? Não, pô. Então, antes de apresentar a resposta à acusação, eu apresento uma petição, dizendo, doutor, fiz essa semana, pela ampla defesa, pelo contraditório, percebi pelos autos que tem, menção a inquérito policial, menção à medida de busca e apreensão, sei lá, interceptação telefônica, Nixon, de modo que, pela ampla defesa, contraditório, é direito da defesa ter acesso à integralidade dos elementos. Interceptação telefônica não é aquele trechozinho que o MP coloca, não, eu tenho que olhar tudo para entender toda a zorra do contexto. Mesmo que eu não olhe, eu tenho direito de ter acesso. E não abra mão desse direito, porque não vai ter prejuízo para o seu cliente. Se o juiz for maluco, ele não pode fazer nada, porque nesse caso específico é ilegal, e segundo, o prazo é impróprio. Ponto. Deu para entender? Thaís, até caberia, tá? Assim, infringentes, mas não seria a medida mais adequada, porque a princípio você não pediu alguma coisa e ele se omitiu, tá? Então eu faço uma petição, chamar o feito à ordem, tem vários modelos lá, quem faz parte da escola, eu juntei um recente interessante, vou disponibilizar só para quem está aqui, tá? No final, amanhã eu mando pelo grupo. Vamos devagar, daqui a pouco eu vejo as perguntas aqui. Então, primeira coisa, só depois de ter... E já aconteceu comigo, de fazer esse requerimento 3, 4 vezes, e aí demora 1 ano, 2 anos. Porque tem a zorra de um incidente lá de busca e apreensão que não deram vista. Teve um procedimento lá de bloqueio de bens que não deram vista. E não é, Miguel, não. Eu não posso antecipar uma tese defensiva se eu não sei se aquela tese ela é realmente, de fato, uma tese plausível com todos os elementos de formação. Não esquece seu CPP. Primeiro, você precisa ter acesso a tudo. Tranquilo? Isso é prática. Segundo, se tiver risco concreto de prescrição, e aí é contenção de danos, viu, Nixon perguntou. Em tese, o juiz não pode aplicar a multa, mas é bom que você não age de má fé. O que é que pode acontecer? O que é que eu faço? Se eu quiser atrasar um pouquinho. Só se valer muito a pena, porque tem risco. Deixa chegar próximo ao 10º dia, você não juntou procuração ainda, seu cliente conversou com você, nunca é de imediato, e o prazo é muito curto mesmo, que conta com 9 semanas. Então, às vezes, o cliente vai conversar com você, está no 5º dia já, velho. 5º dia. E aí você acerta os honorários, ele conta, faz o contrato, quando você vai olhar, o prazo é pequeno, o processo é complexo, vocês juntam a petição, é arriscado, mas talvez valha, se habilitando e pedindo renovação do prazo de 10 dias. Não, Franciscão, aqui
Não é dia útil, não. O processo civil que é dia útil, te falou no iniciozinho, aqui é dia corrido. Só não pode vencer e começar em dia útil, em dia não útil. Tranquilo, gente? Então, pode acontecer de você pedir prazo, ou ainda, aí é mais risco ainda, mas depende do caso, é a escolha que deve fazer. Não vai dizer que Caio que mandou. O que é que vai acontecer se ele não fizer a resposta de acusação? Você não juntou procuração. Está acompanhando ali. Falta pouco para prescrever. Deixa o processo para a defensoria. Vai para a defensoria daqui a não sei quanto tempo, prazo alargado, demora para ir e voltar, até que faça a resposta de acusação. Aí depois você pode tomar as rédeas do processo. Já vi gente, inclusive, esperando ir para a defensoria. Quando chega na defensoria, peticiona como advogado. Isso tudo é, em tese, artimanha do advogado, vamos assim dizer, de duvidosa utilidade. Não é para tudo, não é para qualquer caso, mas eu vim aqui ensinar para vocês o que eu faço no meu escritório, tem que saber se é prudente. Dá um joinha, está ok, que eu vou voltar aqui para as perguntas. Então, primeira dica mesmo, prática. Só faz a zorra da RPA com acesso a tudo. Vou mandar um modelinho desse requerimento de acesso à integralidade dos procedimentos. Fiz essa semana, coisa de 2 páginas, nada demais. Isso é importante, tá? Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Cadê? Boa noite, professor. O nome da Maria da Penha, a resposta da acusação deve ser escrita? Isso, tá? Que Maria da Penha não vai para o juizado, tá, Rodeval? Não vai para o juizado, tem redação legal, segue o procedimento, a resposta da acusação escrita. Andrei, meu queridão, esse sobrenome que eu não tenho coragem nem dizer, saudade de você. Tem muita gente que foi meu aluno aí nos cursos da vida, né? Começa o prazo da assinatura ou da juntada. Boa! Diferente do CPC, então vamos fazer um apanhado de diferenças, tá? CPC, contestação. CPP, resposta à acusação. CPC, se não estiver errado, 15 dias. CPP, 10 dias. CPC, conta apenas dia útil. CPP, começa e termina em dia útil, mas no meio conta tudo. E quarto, não é da juntada não, tá, gente? Processo civil é da juntada nos autos. Aqui não. Aqui é da citação pessoal. Não quando juntou. No dia que ele assinou a zorra lá, boa pergunta, Andrei, já está correndo o prazo de 10 dias, tá, gente? Advogado criminalista só se quebra, não fala outra coisa que essa hora. Se quebra mesmo. Olha a quantidade de prerrogativas que tem um civilista. Primeiro que é dia útil. Segundo que, eu salvo engano, é juntada em alguns procedimentos, enfim. Improbidade também é. O pode ser punido por isso. Em tese, né, foi suspenso lá o artigo que o juiz poderia dar multa, mas não tem uma má-fé, porque você não está no processo. Entende? E não é má-fé, de fato. Memoriais finais também impróprios, sim, também, Nixon, é impróprio prazo. Mas, memoriais em tese não tem grandes, vamos assim dizer, efeitos, a não ser que seja muito próximo mesmo da prescrição. Pronto? Memoriais é impróprio também, a prova emprestada é legal, tem prova emprestada também, tem alguns requisitos, tá, Francisco? Existe alguma nulidade que o senhor prefere não arguir em certas coisas? Pronto, vamos chegar lá, Danilão. Então, primeira pergunta foi quando fazer? Essa é a segunda pergunta. O que alegar? E aí eu fiz um slidezinho só para ficar bonito, mas eu não sou muito fã de slide, que eu sou da geração do GIS, né, nem do piloto, para a gente seguir uma ordem, pelo menos, tá, gente? Mas, em tese, já vimos o momento que o prazo é impróprio e a pergunta é o que alegar? Bem no gancho da pergunta do colega. Tudo bem, cara. O que é que eu devo? Primeiro, o que é que eu posso alegar na RPA? E o que é que eu devo alegar na resposta à acusação? Para mim, direto e objetivo. Queridos, bem devagar. Vai querer ter um curso de direito penal, tá? De CPP, não. Acho processo penal chato pra caramba. Não tenho, não. Na escola você já está lá. A gente fala de prática, tem um curso chamado Direito Penal do Zero, que é um curso, como o nome já disse, que ensina a teoria geral do direito penal, né? Dosimetria, prescrição, regime inicial, enfim, erro de tipo. Quem tiver interesse também é só entrar em contato depois. Queridos, para mim, o que é que eu alego? O que é que eu posso alegar? Primeira pergunta, tudo. Se você pegar o artigo 396, se você pegar o artigo 396A, você pode alegar tudo que você quiser. Absolutamente tudo que você quiser. Tá tranquilo? Queridos, tudo quer dizer o quê? Tudo mesmo. Preliminares, mérito, produção de prova, revogação da prisão, nulidades e por aí vai. Em qualquer curso de prática, uma aula de prática que você entenda razoável, o que é que você deve fazer? Qualquer bom
professor de prática, vai te dizer o seguinte: em regra, a resposta à acusação deve ser genérica. Vamos lá. O que é uma resposta? Vou mandar um modelozinho para vocês. Resposta à acusação genérica é aquela que você não adentra ao mérito. É aquela que você apenas nega e ponto final. Você vai criar um tópicozinho dizendo: nega veementemente os fatos, consoante será evidenciado na instrução, arrola testemunhas e ponto final. Essa é a regra. Por que dizem por aí que deve ser assim? Depois eu faço as perguntas de novo, tá, gente? Por que deve ser assim? Queridos, o argumento, e às vezes é plausível, é que você não precisa entregar o ouro ao bandido. Você não precisa antecipar a tese para a acusação. Então, se eu tenho algumas teses aqui que precisam de produção probatória, né, Hildo? Isso, tem razão, tá, Hildo? Mas tem uns detalhezinhos que eu tenho que entender. Eu faço minha RPA em meia página, arrolo minhas testemunhas, nego o fato, para lá nas alegações finais trazer minha tese e pegar o MP de surpresa. Foi assim que eu aprendi também, tá? Tem fundamento, mas nem sempre. Eu vou explicar por quê. Primeiro que não tem ninguém besta no MP. Difícil você ter uma surpresa no MP, tá? A não ser que seja procedimentos específicos, como júri. No júri, primeira fase, às vezes eu nem uso testemunha. Para quê? Lá, para os jurados, uma surpresa é importante. Mas vamos lá. Essa é a regra. Quais seriam as exceções, Caio? E aí sou eu falando o que eu faço no meu escritório. Primeiro, a gente adentra o mérito quando há o que a gente chama por aí, então, regra é geral mesmo para não antecipar as coisas. Mas, excepcionalmente, segundo boa parte dos treinadores, é que eu concordo em parte, vale a pena já antecipar o mérito na RPA se você tem o que a gente chama de tese matadora, que é muito raro, viu, Bira? O que é uma tese matadora, gente? Tese matadora é aquela que é comprovada de per si. Que porra de per si, cara? É aquela que é comprovada sem necessidade de produção probatória. Eu não preciso de audiência para provar. Porque se eu preciso de audiência para provar, eu não preciso antecipar. Essa, vamos dizer, é a regra de ouro da resposta à acusação que todo mundo usa à torto e à direito e tem um certo fundamento. Então, por exemplo, legítima defesa não vale a pena arguir em sede de RPA como regra. Porque dificilmente uma legítima defesa está provada no inquérito. Tanto é que instalaram o inquérito. Isso, massa. E Dami, é meu ponto. Eu nem vi esse post de Auri, vou ler, grande figura. Meu ponto é justamente esse aí. Quanto antes para questionar, melhor. E eu vou chegar nesse ponto. Então, regra, não faz nada. Nega testemunhas, vai para casa. Deixa sua tese no bolso para o final. É o que dizem. Eu já começo a excepcionar. Primeiro, tese matadora. É aquela que você consegue provar sem audiência. Exemplo, Caio. Insignificância, gente. Que é o valor do bem já está lá, a capacidade econômica da vítima. Prescrição. Uma tipicidade muito clara. Então, primeira exceção seria tese matadora. Uma segunda exceção, que aí já demanda um pouco mais de maturidade, vou falar disso daí não, que demanda um pouco mais de maturidade, é quando você começa a conhecer as pessoas com que você trabalha. Com marca de interior isso é mais simples. Tá? Tem poucas varas, você conhece o juiz, você conhece o promotor, você sabe o perfil de cada um. E quando você sabe o perfil de cada um, talvez seja interessante antecipar o mérito todo. Por quê? Porque se você trabalha e sabe que o promotor é um promotor, vamos assim dizer, fiscal da lei, correto, que vai averiguar realmente as teses defensivas para saber o que aconteceu, eu antecipo o mérito porque eu começo a enviesar a produção probatória. Se eu antecipo o mérito, o juiz, o promotor, se eu os conheço, são pessoas sérias, às vezes não são, como qualquer ser humano, só querem condenar, eu já antecipo, porque eu vou trazer para mim a produção probatória. A minha tese vai ser objeto, se eu tiver uma tese forte, claro, vai ser objeto de prova. Então, duas exceções para começar só no arriar da mala, a essa ideia de genérica sempre, é uma tese provada de per si
Ou ainda, se você conhece o andamento e sabe que aquilo que você disser vai influenciar na produção probatória, e eu conheço vários promotores e juízes que vão nessa linha, eu já antecipo, e você percebe das perguntas que eles fazem, que eles querem realmente provar se minha tese então, tem ou não efeito, não querem apenas afastar a minha tese. Tranquilo? Ponto. E aí, pegando o gancho de Paulo, voltando um pouquinho para o tópico anterior, queridos, eu falei que o prazo da resposta à acusação é quanto tempo mesmo? 10, né? Outra dica prática que veio na minha cabeça aqui. Gente, eu falei que você pode atrasar o processo se for interessante. Vou chegar lá, Thaís. É o próximo tópico. Eu posso atrasar o processo se eu achar interessante para a minha tese, ou eu posso agilizar o processo. Aqui está outro ponto interessante, pode pegar sua caneta, seu dedinho aí para digitar, que é o seguinte. Em casos de réu preso, talvez seja um ponto interessante mostrar uma boa-fé e uma celeridade. Como assim? Também fiz recentemente, deu certo. Sujeito estava preso, o juiz recebeu a denúncia e mandou citar, citação pessoal lá no presídio, estava demorou 10 dias, ninguém foi citado. O que é que eu fiz? Peguei uma procuração com poderes especiais para receber citação, olha que bacana, juntei no processo e apresentei minha RPA antes de abrir o prazo. Por que você fez isso? É besta? Não, eu quero agilizar o processo. O que é que eu faço de gancho? Peço a revogação da prisão preventiva, porque eu trouxe um fato novo, que é o andamento processual, a resposta à acusação voluntariamente de boa-fé, sem o prazo correr, o que demonstra que o réu não tem nenhuma intenção de furtar a aplicação da lei penal, ao contrário, é quem mais clama pelo fim do processo. Olha que coisa bacana que a gente vai aprendendo na prática. Já consegui soltura só com esse argumento. E, às vezes, esse argumento se amolda a outros argumentos e ganha força ao seu pedido. Pegou? Então, pô. Queridos, com relação aos preliminares, que aí Thaisa, uma galerinha perguntou, quais que você costuma alegar, cara? Eu, vou ser sincero, eu não gosto de RPA genérica, tá? Só em casos muito específicos, que eu não tenho muita tese, não tenho nada, mas algumas preliminares eu sempre alego. A primeira, que é quase padrão, forma de bolo, é a inépcia da inicial acusatória. Nem que seja para atrasar. Por quê, Caio? Porque essa inépcia, geralmente, quando você traz uma preliminar, geralmente não tem previsão em lei, mas o juiz manda de novo para o MP, para depois voltar para ele de novo, se for sua estratégia, atrasar, esfriar o processo, talvez valha a pena. Só que, por incrível que pareça, a inépcia é uma tese séria. A inépcia da inicial é uma tese que, se o judiciário fosse mais sério, acabava por rescindir várias denúncias. Porque muitas denúncias são flagrantemente ineptas. O que é que a denúncia deve ter? Aí quem diz não sou eu não, tá? É o CPP, artigo 41. A denúncia deve ter a descrição minuciosa dos fatos. Só que eu tenho um tópicozinho pronto, modelo de inépcia, e aqui eu não tenho demagogia, modelo ajuda sim, tá? Tem gente que anda rotando por aí, não, advocacia criminal é artesanal, não tem modelo. Você que tem experiência. Para quem está começando, o modelo orienta. Então aqui não tem hipocrisia. Claro que você não vai copiar e colar, porque essa zorra é artesanal sim. Mas o artesão não precisa ir lá tirar a pedra da rocha para fazer, não. Alguém pode tirar a pedra para ele e vai fazer o artesanato dele em casa. Isso não é burrice? Então a gente pode sim ter um modelo de peça para orientar, para ter uma ideia, não é para copiar. E eu vou mandar para vocês, para quem estiver aqui. Nesse modelo, para saber se é ou não inepta, eu faço algumas perguntas. E aí tem as citações doutrinárias, está todo bonitinho, vocês vão receber. Tem na escola vários modelos. Primeiro, a denúncia, para não ser inepta, ela tem que dizer quem. Primeira pergunta, quem? Segunda pergunta, onde? Várias não falam local, várias não falam em local. Quem? Onde? Quando? Como? Por quê? E qual a consequência do ato? Qual foi a lesão? De novo, vou repetir. Para saber se a denúncia é ou não inepta, e você vai encontrar na vida toda várias inépcias, você precisa fazer algumas perguntas. Primeiro, quando ocorreu? Como ocorreu? Quem fez? Por que fez?
Qual a consequência disso? E se você faz esse pente fino, você vai perceber que a maioria dos processos está inepto, sem nenhum medo de erro. Vou mostrar para vocês aí na tela um que eu peguei agora recentemente, tá? E pego o tempo todo inepto. Infelizmente, juiz de primeiro grau geralmente não acolhe, mas pegando o gancho do que o colega falou, você já ancora a nulidade agora. Porque, gente, se eu não tenho todos esses elementos à minha disposição, isso é importante, não é migué, não. É defesa mesmo. Advogado tem que ser combativo, tem que ser técnico para tentar minimizar a arbitrariedade. Coloque na sua cabeça que o papel do advogado é ser fiscal. É fiscal de delegado, de autoridade policial, de juiz, de promotor, de todo mundo. Tem que fiscar e prezar pela legalidade. Quanto mais a gente combate, menos legalidade tem. E as denúncias são ilegais demais. Como é que eu vou me defender de uma denúncia que não descreve o que é que eu sou acusado? E isso é mais comum do que você imagina. Vou dar um exemplo que eu peguei. Esse ano, vê se passa aí, ó. Eu suprimi, tá, gente, os dados, só por processo é público, não tem problema nenhum, mas por precaução, não há necessidade. É um processo que correu aqui na Bahia, já foi absolvido, tá? Aqui está uma denúncia, só para ter uma ideia de até onde vai, tá? E não estou nem nenhuma crítica pessoal, promotor A, B, juiz A, B ou C. Eu, enquanto defesa, acho absurdo. Consta no inquérito policial, tal, em trâmite de juízo, tal, olha a acusação, que o denunciado descumpriu decisão judicial, em anexo, que aplicou medidas protetivas de urgência em seu desfavor, determinando o afastamento do imóvel, ao permanecer no referido imóvel até dia 27 de fevereiro de 2024. Então, ó, aí cita o artigo. Então, a primeira acusação é descumprimento de protetiva. Você que está falando Maria da Penha. Mas, gente, não diz como, quando, onde. Aqui não tem nem a justa causa. Diz que ele ficou no imóvel até o dia tal. Veio de onde isso? Quem foi que disse isso? Qual é o elemento que embasa essa afirmação? Não tem justa causa. Pior, olhe 2. Acrescente-se que o denunciado conviveu maritalmente com a vítima por 30 anos aproximadamente, tendo um filho, e vem o 3. Olha que absurdo, gente. Todo dia acontece. Revela o sumário que o denunciado também teria ameaçado e provocado lesões corporais na vítima. E vai lá no final e denuncia pela zona toda. Ameaça, descumprimento de protetiva e lesão corporal. O argumento é: ele ameaçou e provocou lesões corporais. PQP, né, meu irmão? PQP. É denúncia real, tá, gente? Ameaçou quando? Onde? Como? Por quê? O que é que ele disse exatamente para saber se é uma ameaça? Qual é o mal injusto? Causou lesão corporal. Que lesão? Como foi a lesão? Foi uma facada? Foi um chute? Foi um tiro? Foi um murro? Foi um empurrão? Qual foi a lesão? Foi leve, grave, gravíssima? Aconteceu o quê? Cadê a comprovação da materialidade? E, gente, não é um caso que eu escolhi assim, não. É o que acontece, bro. Entende que isso é inepto e se a gente não alegar porque juiz não vai reconhecer, é burrice? Pode ser que o juiz de primeiro grau não reconheça, mas você vai subindo, velho. O STJ tem posicionamentos interessantes com relação a resguardar as regras do processo. Eu não tenho, sinceramente, se coloque no lugar do réu. Eu fiz um HC sobre isso. Como é que eu vou me defender de um fato que eu não sei qual é? Eu não ameacei. Como é que eu tenho um álibi se não tem dia, hora, como? Como é que eu discuto o mérito se não tem o teor da ameaça? Entende? Então, muitas vezes, vale a pena adentrar, sim, a inépcia eu sempre coloco. Eu tô vendo vocês aqui, ó. Será que tem minha internet? Dá um joinha aí, gente, se minha imagem saiu. Tô tão elegante, velho. Botei uma gravata rosa, dia rosa. Daqui a pouco eu passo pergunta, gente, só pra gente não perder a massa, não perder o foco aqui. Então, o primeiro ponto que eu coloco geralmente é a inépcia. Ponto. Se for inepto, tá, gente? Óbvio. Porque muitas vezes é inepto, sim. Outro ponto que eu coloco, ó, que é uma tese matadora, atipicidade formal. Eu não sei nem o que é atipicidade formal, Caio. Gente, atipicidade formal é quando a conduta narrada não corresponde a um crime. Vocês não têm ideia da quantidade de vezes que isso acontece. Tá? Como assim? Fulano de tal, Hildo, pronto, é bem por aí mesmo. Fulano de tal. Isso é importante, tá? Várias vezes, MP parece que às vezes não estudou.
O MP narra um fato e diz que esse fato é tal crime, mas não é. Perceba que é uma tese de atipicidade formal, de legalidade, que pode ser antecipada e é muito comum, vou provar para vocês. Que não precisa de prova. Ou seja, o tópico é dizer, mesmo se fosse verdadeiro, eu, ou melhor, mesmo, o cara falou de mão branca aqui, eu perdi. Eu vou falar de você agora, Pedro. Mesmo se fosse verdadeiro os fatos, ele não configura um tipo penal. Então não precisa de audiência para absolver. E eu vou mostrar aqui mais um caso, para você não pensar que é brincadeira. Cadê? Aquilo que acontece no dia a dia do nosso judiciário. Esse foi esse ano, tem menos de um mês que eu peguei esse processo, fiz uma resposta de acusação bem densa. Olha, um trechinho só para não expor as partes aqui, tá? Queridos, olha a parte que seria ameaça. Durante a discussão, o denunciado se exaltou ainda mais e avançou em direção à vítima, dizendo, aspas, pois eu quero o nome dela, fato que a intimidou. Hã? Desde quando pedir o nome de alguém é ameaça, meu irmão? E aqui o sujeito estava dentro de uma repartição pública e pediu para o servidor se identificar. Percebe que é uma tese que eu não posso deixar passar? Não é uma tese que precisa de prova. Você vai dizer, ó, ainda que fosse verdadeira afirmativa, e não é, afirmar, abre aspas, consoante delineado na denúncia, pois eu quero o nome dela, não configura um fato típico. Aí você explica a tipicidade formal. Tem que estudar direito penal, pô. O crime de ameaça exige elementares, tal qual anunciar um mal injusto e grave. Qual foi o mal anunciado? Não tem tipicidade formal. Eu fico agoniado, eu fico estressado. Dessa denúncia tinha mais de 10. Olha aqui, ó. No momento que o denunciado resolveu retornar à unidade, partiu em sua direção em nítida intenção de causar-lhe mal injusto e grave. Que porra é uma nítida intenção? Qual foi o ato que foi ameaçador? Olha a subjetividade. Incontrolável, se opôs à sua condução, razão pela qual foi algemado. Velho, pelo amor de Deus. Ao narrar um crime de ameaça, diz eu quero o nome dela. Ao narrar um crime de resistência, ela disse que se opôs à ordem. Vai estudar o CPP, advogado. O CP. Resistência tem por elementar violência ou grave ameaça. A denúncia não narrou, só falou que se opôs e foi algemado. Qual foi a violência? Qual foi a ameaça? Não disse, vou lhe bater, ou que tentou agredir, ou que empurrou. Isso é inépcia e é atipicidade. Vamos ser combativo na porra da resposta à acusação. E desculpa falar essa expressão porra, que aqui na Bahia porra é coisa boa, tá? Qual foi exatamente... Entende que a gente precisa ser, de fato, combativo? E aí eu vou entrar no gancho das nulidades que vocês anteciparam. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para ver as perguntas, tá? Como constatar a veracidade do depoimento da vítima se está mentindo ou simulando, aparentemente com problemas psicológicos? Não tem como gravar. Demais isso, tá, gente? Difícil demais isso. Cadê alguém pelo áudio? A palavra da vítima em crimes Maria da Penha, por exemplo, é algo muito difícil de ser reforçado. Temos uma aula disso na escola também, ao vivo, com a professora Tatiane. Mas, enfim, a gente tem que mostrar o padrão, mostrar que a depoimento, mesmo o precedente do STJ, só dá valor à palavra da vítima se for ancorada em outros elementos, o histórico da vítima, e sim, é uma pergunta aí para a gente esmiuçar bastante. Tá? Cadê? Quem está tudo certo com provas, denuncia. O ideal é a RPA genérica, quando está tudo certo, com as provas, denuncia. O ideal é a RPA genérica ou completa? Estamos nesse ponto. Depende do seu argumento, tá? Se não tem um argumento forte de antemão e o juiz você não conhece, o promotor não conhece, pode seguir na genérica, tá? Perilo, sou advogado e músico, estou dentro de uma van fazendo show com a Edgar Mão Branca em Barreiras. Boa aula, mestre. Maravilha, meu irmão. Estaremos juntos dia 24 aqui em Vitória da Conquista. Eu vou estar lá no São João de Vitória da Conquista com Mão Branca. E pode dizer ele que eu sou fã de Mão Branca. Minhas filhas não conhecem Edgar Mão Branca, é o rei daqui da região. Manda um abraço aí, que é verdade, tá?
Galerinha, se não alegar inépcia inicial preclui, assim, os entendimentos são muito ruins em âmbitos dos tribunais superiores, tá, gente? A pergunta, posso alegar em segunda instância? Sempre que você perguntar pode, em âmbito defensivo, eu vou dizer pode sim. Sempre vou dizer pode sim. Porque defesa requer. Só que quando já está lá em alegações finais ou um recurso, é mais difícil provar o prejuízo. Mas se não conseguiu, alega na hora. Na hora que você pegou o processo, tá? É mais difícil ter efeito, mas é importante. Fechou? Perfeito, Flávio. Nessa linha, eu iria nisso aí também, adiantar o processo logo, para ter audiência, se está réu preso, que é um crime descumprimento de medida protetiva, tem pena alta, mas se sair a sentença, vai ser solto, porque a pena é incompatível com a prisão provisória, tá? Tem jurisprudência que diz que aí, se for semiaberto, por exemplo, vai para a rua. Fechou? Vamos lá. Já falei, quando deve entrar com... Não vou me alongar muito não, porque sei que vocês querem ir para São João. Teses matadoras. Quando você conhece o promotor, o juiz, inépcia, ausência de justa causa, outra que tem que alegar extinção de punibilidade. É número, velho. Ação pública condicionada e ação privada. 6 meses. Não teve? Decaiu, já alega logo. Prescrição. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de processos prescritos que as partes não alegam prescrição, velho. Lá na Escola de Advogados Criminalistas, a primeira coisa que eu falo é: quer ser advogado? Quero. Saiba prescrição, audiência e nulidade. São os pontos que eu mais foco lá. Se você não sabe prescrição no processo penal, não se aventure. Porque é prescrição, dosimetria e audiência. Pronto. Que é o que a gente foca muito. Tem aula só de prescrição, tem aula só de dosimetria, tem um módulo de audiência que são 10 horas. E se você está aí do outro lado, não sabe prescrição, precisa saber, tá, gente? Não tem nada demais, não. E a gente faz aula com base em prática, é um processo tal, manda antes, para analisar, para você chegar valendo a vera. É para isso que serve a Escola de Advogados Criminalistas, mais uma vez, vendendo meu peixe sem nenhuma demagogia, que o curso é bom pra caramba, mesmo. 5 vaguinhas. Doutora Thaisa, tá por aí? 5 vaguinhas vão ser abertas hoje no final. Quero trabalhar com o senhor, doutor Caio, para aprender mais na prática, trabalho de graça. Venha para a Escola de Advogados, que a gente conversa bastante lá. Fechou? Outras teses, gente. Incompetência relativa, tá? Óbvio. Territorialidade, se não pode precluir, tem discussão no processo penal, mas, assim, talvez seja interessante alegar de antemão. Embora, e aqui está uma dele, tá? O CPP fale que exceção de incompetência deveria ser uma peça apartada, os juízes aceitam na própria resposta à acusação sem grandes problemas. Eu nunca vi um, na prática, negar. Mas o que vocês querem saber, mesmo, são as nulidades padrões, que muita gente perguntou aí, Flávio, Thaisa e afins. Queridos, Caio, alego cadeia de custódia, violação de domicílio, reconhecimento de pessoas nulo. Eu, Caio, alego. Talvez seja contraintuitivo. Tudo que, em tese, envolve nulidade, eu antecipo sim. Porque o colega falou mais cedo, que viu no posto de Auri. Gente, essas nulidades, quebra de cadeia de custódia, violação de domicílio, reconhecimento de pessoas, só é reconhecido em sedes STJ. Vá por mim. Muito raro, muito raro, muito raro. Boa, Nixon. Pode mandar aí, eu vou botar meus contatos aqui, com certeza. Eu tenho um escritório aqui em Conquista e em Salvador, tá? Migrei para cá agora, estou abrindo um escritório aqui bacana, mas estou lá e cá sempre, tem escritório nos dois. Mas a gente atua no Brasil todo, quem quiser parceria, a gente está com um processo pepino, quer um parceiro, estou à disposição. Queridos, alego por quê? Porque quanto antes você ancora a nulidade, mais chance tem. Eu começo a ancorar a nulidade na audiência de custódia, no depoimento da delegacia, na RPA, nos memoriais, na apelação, para chegar no RESP já ancorado. Deu entender? Senhores, como assim? Tá? Boa, Hélio. Quando assume o processo após a RA. Vou contar. Eu adoro a aula. Percebe que é muito melhor do que pelo Instagram, porque aqui está quem quer aprender, a gente tem uma conversa de um nível bacana. Você pode pegar o processo depois da RA, da resposta à acusação. E aí a defensoria fez uma defesa genérica. Gente, não tem regra impedindo o advogado de se manifestar, não. Eu faço uma complementação. Todas as vezes.
que eu pego uma defesa, no meio eu peticiono, trazendo as minhas teses de defesa. E se o juiz vai gostar ou não, é problema só dele. Eu já ancorei minha tese lá. Você não precisa de pedir licença para peticionar, não, meu irmão. Advogado bom, advogado chato, que peticiona, que briga, que combate, com um argumento. Então, recentemente, assumi a defesa de uma juíza, que outra história havia feito a defesa, eles brigaram, enfim, passou para o meu escritório, eu fiz outra defesa complementar. Não chamei de defesa complementar, eu chamei de petição de esclarecimentos supervenientes. Mas eu sempre complemento. Vamos, porque a advocacia é assim, gente, a gente entra no processo perdido, tá? Não tem romantização, não. Se você não faz nada, a condenação está certa. Vamos brigar. Dentro das regras, obviamente. Tá? Queridos, júri, com certeza. Eu estou começando a me posicionar agora de volta no júri. Fiquei muito tempo sem fazer, que eu estava no tribunal, assessorando desembargador, entendendo como funciona ali dentro. Mas tem alguns júris marcados recentemente aí, para breve. Esse ano ainda deve ter uns 3. Pode entrar em contato, gente. A gente corre atrás. Queridos, vamos lá. Vou contar a história padrão. Não sei se vocês assistiram a aula de drogas, da lei de drogas. Foi muito boa a aula, gostei pra caramba, tá? Boa, Hélio. Vou falar nisso agora. Queridos, se você se depara com um processo de tráfico de drogas, não vou me alongar, tá? Você vai ver a velha história de sempre. Eu dei uma aula, gente, tá lá no YouTube, quem quiser depois. Tem na Escola de Advogados aulas sobre isso, que é muito importante, que é a atuação na lei de drogas. Boa, Thaisa. Maravilha. Ó, que bacana. Bom desembargador, viu? Que tribunal é esse? Que anulava mesmo? Que bacana, velho. Isso é raro, tá? Isso é raro, mas fico muito feliz. Ah, tá. Aqui na Bahia tem poucos. Eu fui em Goiás, tá aí, fazer uma citação numa revisão criminal, que foi até procedente, que um desembargador, esqueci o nome dele, de Goiás, alguém de Goiás deve saber, ele anulou 7 processos de vez só por causa disso. E eu fiquei fã do cara. Esqueci o nome dele, né? Mas eu sou fã dele, mesmo assim. Se alguém for de Goiás aqui, souber o desembargador que eu estou falando, ele é conhecido lá, muito bom mesmo. Queridos amados amigos de sempre, a história que você vai ouvir no processo é: a autoridade policial estava em ronda de rotina, tá, uma agonia quando eu ouço isso, parece que eles ficam dando tipo, estava em ronda de rotina, quando viu alguém em atitude suspeita. Maringá, terra fantástica, eu gosto muito dessa terra, viu, Josivaldo? Viu alguém em atitude suspeita, geralmente é racismo, primeira coisa. Viu alguém nervoso, sujeito quando viu a viatura correu. Ou ainda, houve uma denúncia anônima que fulano vestido assim traficava em tal localidade. É isso que você vai ouvir. Então, chegam até o cara através de uma denúncia anônima do SICOM aqui na Bahia, ou, em ronda de rotina, observa o indivíduo. Vê se já ouviu isso aí, Paulo. Pronto. Ao abordarem, ao fazerem uma busca pessoal no indivíduo, o que é que acontece? Encontro com ele uma trouxinha de maconha. É sempre isso. Essa trouxinha de maconha, já sabemos, o STF decidiu que é atípico, inclusive. Não tem nem flagrante. Escute se leva ou se não leva, mas enfim, Manaus, maravilha. Queridos, fui em Manaus uma vez só. E aí a história piora. Diz que esse cara, eu queria ser amigo de maconheiro, velho. Sempre digo isso, eu queria ser amigo de maconheiro, porque os caras são muito legais. Esse cara que foi pego com um pouquinho de maconha e fala assim: seu polícia, lá em casa tem muito mais. Lá em casa tem um laboratório de drogas, tem cocaína, tem um fuzil massa. Vamos lá. Tem um bolinho de cenoura lá em casa, um cafezinho, amanhã faz um café preto, a gente chega lá e você pega as drogas, a arma. O que é que você acha? A história é essa. Os caras autorizam, franqueando a entrada no domicílio. Velho, isso não me desce. Ninguém sem consciência iria dizer isso. Chegando lá, apreendem as drogas, sem nenhum cuidado, sem nenhuma cadeia de custódia. Isso, Eudemir. Faz o quê? Coloca dentro de um saco, joga no porta-mala, conduz, apresenta o cara. Às vezes, no meio do caminho, passa num local, numa emissora de TV, para fazer uma reportagem sensacionalista. Estou com um caso atual assim. Entre milhões, tá? Queridos, essa história que contam por aí, ela mascara diversas nulidades, e nesses casos, eu ancoro todas de antemão. Todas de antemão. Mesmo que não seja reconhecido de início. Isso é importante, tá, gente? Muito importante mesmo. Eu ancoro. Primeiro, essa história traz uma busca pessoal inválida. Não tem fundadas razões. Pois é, Daniel. Não tem fundadas razões para busca pessoal, primeira nulidade. O problema, Romualdo, é que para você chegar num RESP, geralmente não é conhecido.
Então, você tem que ancorar sempre, logo. Então, primeira nulidade, busca pessoal. Não existiu fundadas razões. 244, 242. Segunda nulidade, violação ao domicílio flagrante. Eu ancoro na petição? Sim. Terceira nulidade, quebra de cadeia de custódia de prova. A prova tem regras, artigo 158A. A Polícia Militar tem atos normativos dizendo o que deve ser feito cada fase. Coleta, seleção, lacre, transporte, retirada. Só que é que está o pulo do gato. Eu já ancoro de antemão, não vai absorver sumariamente. Não vai. Tá? Se for, é um milagre. Mas você precisa provar essas teses na audiência. E é aqui que está o pulo do gato. Aqui que entra, é o tema de live, a investigação defensiva, tá, gente? Você precisa se antecipar. A história que contam, às vezes, na realidade, não é essa. A realidade é o cara estava em casa, era um conhecido traficante, ninguém vai aqui, tá falando de flagrante forjado, não tinha como entrar, contou a história para poder entrar e pegou, de fato, as drogas. A realidade é essa. O cliente vai lhe contar isso. Você vai atuar para as nulidades. O que é que você faz, meu irmão? O que é que eu faço? E aí já entrando até nos requerimentos. Pede diligência. Entra com incidente de produção antecipada de prova. Vai na delegacia e faz o requerimento das câmaras de prefeitura. O cara não falou que passou em tal local e não passou? Prove. Tem câmara de prefeitura. Câmara de comércio local. Mas se você não for no mesmo dia ou mandar alguém ir, vai perecer. E mais, ó, essa foi bacana. Estou com um processo assim que eu quero ver que zorra vai dar. Pede o GPS da viatura. Sabia que viatura tem GPS? A gente pegou um caso agora que a autoridade policial contou uma história que passou não sei aonde, aprendeu o cara não sei aonde. O GPS da viatura não bate com a porra da versão policial. Deu para entender? Pois é, Deusite. Esse mesmo caso, ó, a informação é de uma denúncia anônima no SICOM. SICOM é um órgão de informação, cada estado tem o seu. Senhores, eu pedi para notificar o órgão para comprovar se houve de fato uma denúncia tal. Entende porque eu tenho que ancorar logo para fundamentar o meu pedido, senão o juiz não vai deferir meu pedido. Pedir a câmara corporal, se existir, algumas autoridades têm, precisa fundamentar. Teve um caso que eu atuei aqui, que foi um caso parecido com esse, era uma quantidade maior do que essa, inclusive, o colega falou aqui, André, eu tinha a câmera do condomínio, velho, que mostrava a autoridade policial entrando sozinha e saindo com ele, só que a história narrada no processo é que ele estava na rua e levou ele lá, autorizou. Você não tem noção do constrangimento que é numa audiência você apresentar um vídeo desse e fazer perguntas ao cidadão, não, velho. E aí, me perdoe, a autoridade policial, advogado tem que combater ilegalidade. Quanto mais a gente combate essa ilegalidade, menos ela acontece, porque quem tem medo. Entende que tem diferença de atuação de verdade e atuação de RPAzinha genérica? Então eu, cara, faço sim. Para ancorar minha produção probatória e fazer os meus pedidos. Tá acompanhando? Gente, mais 10 minutinhos eu fecho, tá? Só dicas básicas para você começar a entender um pouco mais. Dá um joinha se tá ok, se fez sentido, alguma dica aí. É prática. Minha promessa é prática, eu sou chato pra caralho. Se for para teoria, eu não preciso, tá? Tem um bocado de manual por aí. Show. Gente, júri não antecipa tese, tá? Não antecipa-se tese em júri. Se alguém morreu, 99% dos casos vai ter plenário. Absolvições sumárias são hipóteses muito raras. Então, se o nome do cara está envolvido, a não ser que seja muito forte até, tá, gente? O cara realmente não estava lá, realmente não foi ele. Júri não antecipa nada. Outro ponto. Posso pedir revogação da prisão preventiva na RPA? Toda vez que você me perguntar, posso, eu vou dizer pode. Todas. Porque o seu papel é fazer requerimento. Se vai ser aceito ou não, é o problema do juiz. Tá? Não é o locus adequado. Fazer RPA, fazer na RA, resposta à acusação, revogação de preventivo. Mas, conforme o caso, eu faço também. Nesses casos, que eu mesmo apresento a resposta à acusação sem ser citado, eu peço curtinho, tá? Meia página, mostro qual é o fato novo e peço. O não eu já tenho, a advocacia criminal eu já tenho não. Você sempre tem que ter um pedidozinho correndo em algum lugar, meu irmão. E às vezes a gente bate aqui no primeiro grau, segundo grau, vai para o STJ, não deu certo, eu volto de novo para o juiz, e vou dizer, quem mais solta é o primeiro grau, tá?
Não confio em tribunal nem STJ. Então, eu, Caio, isso é Caio, faço, de um tempo para cá, adentro a todas essas nulidades. Só que você precisa provar na audiência. Não vai absolver sumariamente, mas já vai ancorar. Aí chega lá, a gente fez isso, chega lá na audiência, ó. Olha esse caso, é o mesmo caso. A droga, os caras pegaram, jogaram um bocado de saco de mercado, jogaram no fundo do porta-mala, foram no programa sensacionalista, fizeram uma matéria com as drogas todas espalhadas no chão. Investigação defensiva, peguei a reportagem que mostrava as drogas espalhadas no chão, aquela cena. Cadê a cadeia de custódia? Como é que eu provo que a droga apreendida aqui é a mesma droga entregue lá? Cadê o lacre? Os caras falaram que colocaram dentro de um saco. Tinha câmera mostrando ele saindo com um saco na mão. A gente estuda, aqui na Polícia Militar da Bahia tem um ato normativo que diz o passo a passo, não é seguido. Então a gente começa, a audiência é a melhor parte para o advogado, tá, gente? É o único lugar que o advogado pode fazer a diferença. Tanto é que na escola tem um módulo chamado Expert em Audiência Criminal. É um curso sozinho. Todas as intercorrentes da audiência criminal a gente trabalha. Queridos, você vai precisar perguntar ao cara como é que foi. Quem primeiro apreendeu a droga? Essa apreensão colocou a droga onde? Em um saco. Que saco? Um saco que tinha na casa. Não lacrou? Não. Por quê? Porque não tinha lacre. Ah, o senhor sabe que tem um ato normativo tal, que manda a PM fazer isso? Não, não sei, pois precisa saber. Essa droga foi para algum lugar depois? Foi direto para a delegacia? Foi direto para a delegacia. Não, mas aqui tem uma informação. Excelência, peço bem para exibir o vídeo. Não é esse mesmo caso aqui? A droga está lá no programa tal? Ah, me esqueci, não lembro mais. Problema. Fez errado, tem que ser minimizado mesmo. Tem que perguntar em audiência. Senão, não ganha processo. O processo entra perdido. E quanto mais a gente fizer isso, menos ilegalidade vai ter. Acompanhando? Queridos, quis trazer essa noção teórica, já vou me encaminhar, falei que era 1h10, 1h20 no máximo, porque aqui é porrada, pau na pleura. Talvez a resposta à acusação genérica não faça tanto efeito quanto a gente pensou. Trouxe alguns exemplos. Não existe forma de bolo na advocacia. O modelo é só para orientar. Adapte ao seu caso. A depender da sua estratégia. Se a estratégia é andar rápido, não alega zorra nenhuma. Vamos andar. Se a estratégia é segurar, ver se não cabe uma preliminarzinha, só para o MP ter que se manifestar, faz parte. Só que muito advogado erra, e aqui tomem cuidado, na parte dos pedidos. Vai fazer o pedido padrão de absolvição sumária. E eu tenho raiva disso, mas vai trazer lá, ó. Protesta para o direito civil por todos os meios de prova em direito adquiridos. Eu nem lembro mais como é, mas ou assim. Em especial, o interrogatório e as testemunhas arroladas. E eu falo sem medo de errar, porque como assessor do tribunal também, Thaís, a gente encontra todas as petições do mundo, a gente sabe como é. Né? E eu fui para o tribunal dolosamente, para entender como funciona de dentro, como a autoridade pensa. Então, toda a petição que eu faço hoje, toda a aula que eu dou hoje, eu penso, se eu fosse juiz, esse argumento me convenceria? Não, então não preciso dele. Não perco força com o argumento. Ah, não, a mochila não é minha, não, é do meu irmão gêmeo. Porra, velho. Lá do outro lado tem um cara inteligente, meu irmão. Então, só tese plausível, verossímil. Amigos, pedido é específico do seu caso. Além dos pedidos gerais, faça pedidos específicos. Coloca lá A, B, C, D. Então, ó, nesse caso que eu citei, eu pedi a notificação formal da SICOM para que comprove se houve de fato, tal. A notificação, que aqui é a prefeitura, não é a Transalvador, tá? Que é a Transalvador, para que junte aos autos as imagens do dia tal, no período tal, do local tal. A empresa tal para fornecer as câmeras de segurança, e já fez uma notificação extrajudicial, já fez enfim, peça para o seu caso. Requisita uma perícia, pode ser dentro da delegacia, tá? Mas pedido é caso concreto. Sempre tem alguma coisa no seu caso ali que você precisa pedir, né? Sempre tem alguma coisa. Então, para de fazer pedido padrão. Outra dica, master, quem é da prática já sabe. Tem uma mania hoje, um aluno até falou comigo isso, hoje. Tem uma mania hoje de juiz achar que advogado é Uber. Pode até ser também, mas não na atividade. Tem juiz hoje que quer que a gente leve as testemunhas. Eu não sou motorista de Uber, não, meu querido. Eu não tenho obrigação de levar zorra de miséria, de desgraça de testemunha nenhuma.
Me perdoe. Tá na moda, velho. Não levo testemunha porque eu não tenho essa obrigação. Ponto. Para minimizar prejuízo, o que é que você vai fazer? Anote. Toda vez que for pedir a oitiva de testemunhas, vai dizer testemunhas que devem ser intimadas pessoalmente em caráter de imprescindibilidade. Em caráter de imprescindibilidade. Bom, porque se ele nega, meu irmão, você ancora a nulidade desde já. E mais, se uma testemunha dessa falta a audiência, você consegue adiar a audiência. Talvez seja estratégico. Agora, eu vou me comprometer a levar testemunha, que é absurdo. E a colega me falou hoje que o juiz mandou lá, fez um despacho para que ela motivasse o porquê das testemunhas. Tá doido, pô? Eu vou antecipar minha tese? Por que ele não perguntou isso para o Ministério Público? É paridade de árbitros. Advogado tem que ser combativo. Não é deselegante, não é ofensivo. Eu xinguei aqui só por exaltação. Mas advogado tem que ser combativo. O Ministério Público não leva, eu vou levar? O Ministério Público não justifica, eu vou justificar? Enquanto a gente abaixar a cabeça, vamos continuar fazendo isso. Quanto mais gente se insurge. Por isso que a missão é formar bons advogados, para que o processo penal no Brasil seja justo. E não é. Não é. O processo é feito para condenar. O delegado não faz diligência para provar tese de defesa. MP não manda voltar para a delegacia para provar tese de defesa. É só de acusação. Então a gente precisa se unir. A Escola de Advogados Criminalistas é para isso. Tem que ser técnico até na hora de arrolar a testemunha. Eu sempre arrolo a testemunha no limite máximo legal. Mesmo que eu não ouça. Por quê? O povo morre. O povo não quer ir. E aí você fica sem testemunha nenhuma. Nem que seja de conduta, algumas e outras de fato. Arrole as testemunhas para provar as suas teses. Tem que ter, se for o caso, testemunha para todas as teses. Se você está alegando aqui, ó, busca pessoal sem fundadas razões, vê se consegue uma testemunha da abordagem. Invasão de domicílio, vê se consegue uma testemunha, um vizinho que mostra a entrada, alguém que morava na casa. Quebra de cadeia de custódia, vê se tem uma testemunha que viu os policiais colocando as drogas no saco, ou o próprio interrogatório. Escolha de testemunhas é um ato emblemático e crucial no processo penal. Está claro para vocês, senhores, senhoras e demais? Queridos, como disse, já me encaminhando para o final, e agora me encaminhando mesmo, né? Eu só falo e fico aqui falando o dia todo. Eu queria trazer com vocês aqui algumas noções. Mesmo. Acabou ainda não. Algumas noções. Só vai ficar gravado, tá, Hélio? Para quem é aluno da escola, fica disponível. E a gente coloca no YouTube por um prazo as aulas todas as aulas que a gente tem aqui abertas, tá? As fechadas não, são exclusivas para quem é membro da escola. Tem lá modelo de peças, enfim. Então deixa eu só tentar aqui compartilhar a tela com vocês. Queridos, como disse, nosso Café com Penal está sempre ativo, todos os meses nós temos Café com Penal aberto para mostrar para você o nosso trabalho, para mostrar para você a nossa Escola de Advogados Criminalistas, e nós temos lançamentos da Escola de Advogados Criminalistas de tempos em tempos, tá? Mas aqui, muita gente pedindo, tem uma galera falando comigo no privado que quer entrar nessa turma da escola ainda. Quem quiser mais interação, mais informações sobre os meus cursos, estão aí os meus contatos, tá, gente? Adiciona no Instagram, @Caio Rangel Direito Penal, esse é o site do escritório, e principalmente meu telefone aqui, tá? 71992065347, pode copiar, quiser fazer parceria, quiser informações sobre os cursos, tá? Manda para mim que eu encaminho para a assessoria, já faço um filtro, já te explico, porque você vai ser muito bem-vindo na Escola de Advogados Criminalistas. Se faz sentido para você hoje ser acolhido num ambiente de segurança, onde a gente discute teses, tem aulas como essa o tempo todo, vocês serão muito bem-vindos. É 71992065347. Já pode mandar um oi, que a equipe vai entrar em contato com você. Enfim, aqui a gente está para voar, tá? Pode mandar uma mensagenzinha, serão muito bem. Gente, só são 5, tá, gente? 5 vagas, quem quiser já falar logo comigo, porque a gente tem que tomar conta do povo. E para quem não conhece a escola tem vários módulos gravados, desde procuração, prospecção de clientes, posicionamento digital, como produzir conteúdo, tem que fazer o cliente chegar até você, como entrar nos aplicativos de captação, Jus Brasil, enfim.
tem aula de inquérito, tem um módulo só de audiência de custódia para dar segurança, tem um curso lá dentro chamado Expert em Audiência Criminal, tem curso de performance, tem, enfim, resposta à acusação, como foi aqui, tem um módulo de apelação, enfim. E tem aulas ao vivo todo mês, pelo menos uma aula ao vivo por mês, que a gente abre para tirar dúvidas. Trago aqui vários e vários profissionais de direito, juízes, promotores, advogados, uma galera muito top para ir tirando as dúvidas e sempre crescendo, crescendo, crescendo. Eu sou fã, você deve ter percebido que eu sou fã da escola e realmente é uma missão de vida. Mas o ponto-chave, se eu fosse destacar um ponto mesmo, valeu, Otão. Se eu quiser destacar um ponto mesmo, é a nossa comunidade. Hoje a gente tem por volta de 300 advogados na nossa comunidade, e lá as pessoas tiram suas dúvidas reciprocamente, eu sempre posso também, estou entrando lá, tirando as dúvidas de casos reais, porque é assim que a gente cresce na advocacia criminal, beleza? Só mandar uma mensagem, eu não sei quando vou abrir a próxima turma, por isso que estou fazendo, não vou abrir no Instagram, tá, gente? Só para quem está aqui, está comprometido realmente. Acho que esse formato do café está fazendo muito sucesso. Se você pensar, véspera de São João, quase 150 pessoas passaram por aqui, é porque vocês estão gostando do nosso trabalho, eu fico realmente muito feliz com isso, tá? Vou colocar aqui de novo, 71992065347. Vamos fazer aquela postagem de posicionamento também, né? Se alguém puder, estou sem o celular aqui, tirar um print, meus queridos, tirar um print para a gente, vou postar, e quem quiser comentar lá o que, é que você aprendeu da aula, se gostou da aula, se não gostou da aula, se esse Luan está por aí, se tiver, meu gestor, pode tirar uma foto para a gente começar a brincadeira. Queridos, queria agradecer mais uma vez a confiança. A gente, para estar aqui, não é aventureiro, eu não vendo ilusões, eu não romantizo a advocacia é difícil, mas se faz seu olho brilhar, se faz sentido na sua vida, meu irmão, não tem nada melhor no mundo. Eu sou um aficionado, e nada melhor do que você ter um ambiente de acolhimento. Que eu lembro que eu comecei, não sabia as teses, o que fazer, o juiz indeferia, e agora? Qual é a medida? Então, estou fazendo por vocês aquilo que não fizeram por mim, que é percorrer o caminho. É muito melhor aprender com o erro dos outros, 17, 18 anos de advocacia, com os próprios erros, tá? É sim, Tatel, a advocacia é para a escola são para 3 grupos de pessoas. Vê se você se enquadra. Se não for, não é o momento. Não é para estudante, não, tá? Estudante, eu tenho o direito penal do zero, que é extraordinário. Aqui é para quem é advogado criminalista, recém-formado, pegou a OAB agora, está em vias de pegar a OAB, e aí isso vale muito para essa galera. Para quem está em outra área, mas quer migrar para a área criminal, não tem cliente, não tem técnica. E, claro, é também para quem já é advogado criminalista, já fez as suas audiências e quer mudar, né, de nível. A gente, por exemplo, tem só de recurso especial ao vivo, com vários advogados, inclusive eu, foram 3 ou 4 aulas só de recurso especial, que é uma arte fazer recurso especial. E a gente vem se qualificando ao longo do tempo, graças a Deus, tendo muito sucesso. Fechou? Tá gravado aqui, vou disponibilizar nos próximos dias no YouTube, tá, gente? Quem tá nos grupos do Café com Penal, permaneça, tá, gente? Não abre novos grupos, são esses grupos. Vocês vão ser municiados de informação lá. Lá eu vou pedir para a assessoria durante a semana, não prometo hoje nem amanhã, mandar os modelos que eu me comprometi, tá? A mandar para vocês que estão aqui. Claro, na escola tem vários outros modelos de peça, mas já serve para começar, fechou? Olha que maravilha, 2 semanas de OAB, está na hora da gente correr atrás dessas delegacias do mundo, fechou? Obrigado, Josivaldo. É um projeto futuro, nossa pós-graduação também. Hoje nós temos um curso prático. Só para ter ideia, já tem gravado 13, 14 módulos, enfim. Muito bom. Queridos, deixa eu parar de gravar aqui. Obrigado pela confiança. Contem comigo. Tamo junto. Beijo. Viva a advocacia criminal.